Esqueletos prontos de redação. E aí, funcionam ou não funcionam? Será se você deve utilizar essa estratégia para a tua prova? É isso que eu vou te ensinar agora aqui na tela, então vem comigo. Vamos lá então, meu querido aluno, eu quero te explicar isso de uma vez por todas. Eu sei que você procura um caminho mais simples para poder escrever suas redações, alcançar o teu objetivo, que é fazer um texto incrível e ter aprovação lá na tua prova. Porém, eu quero te chamar a atenção aqui nesse vídeo para um perigo. Quais são os riscos que você corre ao escolher aqueles famosos esqueletos de redação? Eu quero compartilhar contigo aqui a minha tela para te mostrar o seguinte, olha só. Esses aqui são aqueles famosos esqueletos que você procura na internet, não é verdade? Aí você tem ali, né, a frase toda construída, o parágrafo todo construído e apenas alguns espaços para você preencher. E quais são os problemas de utilizar essa estratégia? Eu trouxe aqui para você algum desses problemas, quais são os riscos, né, de utilizar essa estratégia. Vamos lá comigo aqui na tela para você poder entender. Olha só. A primeira coisa que você tem que se preocupar é que esses esqueletos, eles trazem falta de originalidade. Ou seja, seguir um molde pode resultar em textos que soam repetitivos ou genéricos. E tem muito examinador que já está ligado nisso, tá bom? Dificuldade em personalizar. Por quê? Cada tema de redação, ele é o quê? Único. Então, cada tema vai ter uma estratégia própria para você poder utilizar. Pensamento crítico. Quando você utiliza essas estruturas prontas, ou seja, com todas as palavras escritas e você só tem que preencher alguma coisa, você vai perder ali na crítica, no desenvolvimento, na argumentação. Gestão do tempo. Olha que interessante. Quando você usa esses modelos prontos, você não consegue gerir o teu tempo. Por quê? Primeiro você vai se preocupar em escrever as frases que você decorou. Isso vai gastar muito da tua energia na hora da prova, vai atrapalhar na prova objetiva. Eu estou te falando aqui com propriedade, tá bom? Preste muita atenção até o final desse vídeo que você vai ser convencido. Porque sim, existe outra estratégia melhor do que esses esqueletos prontos. Volta na tela de novo comigo, vamos lá, olha só. Também atrapalha aqui nessa questão, ó, expectativas do corretor. Por que eu estou colocando isso aqui para você? Os corretores valorizam a sua capacidade de desenvolver uma argumentação o quê? Coerente e bem estruturada. Preste atenção nessas duas palavras aqui, ó, coerente, e coerência fala sobre lógica, e bem estruturada, ou seja, ele vai procurar a sua capacidade de estruturar. E aqui também tem a adaptação ao estilo pessoal, que eu acredito que pode atrapalhar, porque cada pessoa tem o seu próprio estilo de escrever, a sua forma de escrever. Tá, professor, então o que você recomenda no lugar desses esqueletos? O que eu tenho que fazer, então, em vez de ter que decorar essas frases prontas, onde 80% às vezes da minha redação já está ali, eu só tenho que preencher. Pode parecer um caminho mais fácil, mas eu quero trazer uma frase forte agora para poder te convencer. O caminho mais rápido para o céu é um atalho para o inferno. Como assim, professor? Me ajuda aí. É porque quando você procura maneiras de facilitar algo que não pode ser construído dessa maneira, você pode ir por um caminho que não é o que você quer. Pensa comigo o seguinte, você decorou ali um modelo com 80% da redação pronta, mas existem outras matérias na tua prova, existem matérias objetivas. E aí você chega lá no teu concurso, olha a quantidade de itens que você vai ter que se preocupar. Professor, o que você recomenda no lugar? Eu recomendo um treino inteligente e é o treino por meio da microestrutura. O que é a microestrutura? É você entender cada período da redação, conhecer cada parágrafo da redação e só assim você vai ter a capacidade de escrever de forma autônoma. E isso vai ajudar muito na hora da tua prova. Isso não quer dizer que você não vai ter que memorizar algumas coisas, alguns gatilhos para te ajudar na hora de escrever. E nesse vídeo eu quero falar sobre isso. Vem comigo na tela aqui para a gente poder continuar. Olha só. Então, o que eu recomendo é você aprender isso aqui, ó, microestrutura. E o que vem a ser essa microestrutura, professor? Me explica aqui, ó, microestrutura. A microestrutura, se nós fôssemos trazer aqui uma definição, nada mais é aqui, ó, é o estudo detalhado de cada parágrafo e tem a finalidade de entender os períodos existentes. Então, o que você precisa entender logo de cara? A microestrutura é um estudo validado, é um estudo detalhado.
E esse estudo detalhado, ele não é feito de maneira, como é que eu posso te dizer, improvisada, decorando apenas frases. Não, ele é feito de forma que você entenda a construção do texto. Sabe aquele ditado? É melhor você saber pescar do que receber o peixe? E saber pescar é a microestrutura. Em vez de você já ter o resultado pronto, o peixe lá, a redação lá quase toda pronta, você vai entender como que ela é pensada, como que ela é organizada. E isso faz muita diferença na hora da tua prova. Volta na tela aqui comigo, vamos lá. E esse estudo detalhado, como eu te disse aqui, ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade desse nosso estudo detalhado? Entender os períodos. Quais são os períodos existentes na minha redação? E aí, quando a gente pensa em redação, nós pensamos em quantos parágrafos? Nós pensamos em 4 parágrafos. Você pensa na introdução, no desenvolvimento de número 1, no desenvolvimento, só um minuto, de número 2 e na conclusão. E o que é essa microestrutura que eu coloquei aqui para você? Microestrutura é pegar cada parágrafo e estudar de forma detalhada. Nós vamos começar aqui pela introdução, para você poder entender. Olha só, na introdução, você precisa saber primeiro que é um parágrafo mais simples. Então, ó, é um parágrafo mais simples e precisa de menos linhas na construção, beleza? Então essa é a primeira informação que você precisa ter em relação à introdução. Qual que é a nossa recomendação? A recomendação. Em regra, a sua introdução tem que ter entre 5, só um minuto aqui, ó, e 7 linhas. E essa distribuição aqui, ela precisa ser feita em 3 períodos. Então você vai ter ali, ó, o primeiro período, o segundo período e o terceiro período. O que é a microestrutura? É saber o nome de cada período, saber o nome de cada período desse e entender como fazer. Isso aqui vai te ajudar muito na hora da prova, acredito no que eu estou te dizendo. Em vez de você ir com o texto decorado, você vai treinar durante a sua fase pré-prova para poder entender a estrutura. E aí qualquer tema que aparecer, você vai conseguir escrever com facilidade, eu te garanto isso. Volta na tela comigo para a gente poder continuar. Olha só. E aí você entende aqui, por exemplo, que o primeiro período da sua introdução se chama tópico frasal. E o segundo período, professor, ele se chama apresentação, vem comigo aqui, ó, apresentação da tese. E o terceiro período é a antecipação dos argumentos. Então, a sua introdução, ela precisa de uma estrutura. E essa estrutura é o que eu estou ensinando aqui para vocês, ó, a microestrutura. Tópico frasal, vamos deixar aqui bonito o material para você. E eu quero que você entenda esse negócio, beleza? E aqui, ó, eu coloquei antecipação dos argumentos. Percebeu que eu coloquei no plural? Por quê? Porque na redação você precisa trazer pelo menos 2 argumentos. Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Qual é a próxima etapa para você poder entender de fato a sua redação, sem ter que ficar decorando frases? Você vai entender o que significa cada período, vai ter essa propriedade. E aí é claro que existem frases que você pode utilizar, né? Referências que você pode utilizar. Uma ou outra coisa, não tem problema você memorizar, decorar. Agora, o problema é tentar decorar as 30 linhas. E aí você perde a sua autonomia, perde o seu pensamento crítico, perde a sua adaptabilidade. Ou seja, poxa, diante desse tema, eu não posso usar aquela frase pronta, porque é um tema positivo. Aquela frase pronta é de um tema negativo. Poxa, aqui eu tenho que trazer uma relação de causa-consequência. Vou ter que fazer adaptações. E entender a microestrutura vai te ajudar a fazer essas adaptações. Beleza? Volta na tela comigo aqui. Vamos lá. O tópico frasal aqui, ó, para a gente poder começar o nosso estudo, vem comigo aqui, ó. O tópico frasal, vamos lá com ele então, ó. Tópico frasal nada mais é do que o quê? É a primeira apresentação temática e precisa chamar a atenção do leitor. Tudo bem? Então, o tópico frasal aqui, meu aluno, é a primeira apresentação temática que você vai trazer. Vamos trazer um exemplo aqui para poder ficar mais fácil. Ó. Imagine esse tema aqui, ó, o aumento da evasão escolar no Brasil. Imagine que esse tema caiu aqui na tua prova. Como que você pode fazer o tópico frasal? Né? Como que você pode utilizar essa estratégia aqui? O tópico frasal, ele pode ser feito de 2 maneiras. Ou você pode utilizar a paráfrase,
Ou você pode utilizar o que nós chamamos de citação. Beleza? Existem duas maneiras de fazer, ou com a paráfrase ou com a citação. O que é a paráfrase, meu querido aluno? Paráfrase é o seguinte, ó, é dizer a mesma coisa, porém com outras palavras. O que seria, professor, essa mesma coisa que você colocou aí, ó? Mesma coisa aqui, meu aluno, você vai memorizar o seguinte, ó, mesma coisa é o tema, beleza? Nós não temos o tema aqui, ó, o tema da nossa redação. Então, como que eu digo essa frase de uma forma diferente? Vamos tentar aqui uma ideia? Olha só, você pode usar isso daqui, ó. Você pode colocar assim, ó, no Brasil, a evasão escolar tem crescido de maneira preocupante, por exemplo, preocupante. E qual que é o mais interessante, tá? Deixa eu só ajustar aqui. Qual que é o mais interessante dessa nossa estratégia? Você percebeu que eu não tive que memorizar essa frase e chegar na prova repetindo ela, igual você repetia a lista de compra que a sua mãe pedia para você ir ao mercado, né? Cara, isso é um perigo. Acredite no que eu tô te dizendo. Esse vídeo aqui é libertador. É o segredo que não te contaram do tal do esqueleto. Fala para você decorar aquilo ali, mas não te conta o que pode acontecer de errado ao usar essa estratégia. Eu tô aqui para abrir seus olhos. Beleza? Então aqui, em vez de você decorar a frase, você vai entender como construir qualquer frase. E a paráfrase aqui vai te ajudar nisso. Beleza, professor? Qual que é a outra forma de começar o tópico casal aqui? Você pode utilizar o que nós chamamos de quê? Citação. E o que é uma citação, professor? Aqui, ó, trata-se de um recurso de autoridade, beleza? E pode ser apresentada de várias formas. Beleza? Por exemplo, você pode utilizar o que nós chamamos de citações legislativas. Você pode usar, por exemplo, alusões. Você pode usar, por exemplo, também aqui, ó, casos concretos. Você pode utilizar frases de estudiosos, beleza? Daquela área, enfim. Você pode utilizar várias formas de começar a sua redação. E eu quero te dar uma dica que pode te ajudar muito na hora da prova, tá? Existe uma maneira de começar a sua redação com citação legislativa, que é uma estratégia coringa. Qual é a nossa estratégia coringa? A estratégia coringa é use a Constituição Federal, beleza? Só arrumar aqui. Constituição Federal de 1988. Por que, professor, que eu tenho que utilizar a Constituição no início? Porque ela é de fácil memorização e vai te dar munição para qualquer tipo de tema. Por exemplo, qualquer tema de educação, e nós temos eixos temáticos na redação, né? Educação é um eixo temático. Qualquer tema de educação, você pode utilizar o artigo 6º da Constituição Federal. O que diz o artigo 6º, professor? O artigo 6º diz assim, ó, são direitos sociais. Eles colocam lá educação, saúde, que é outro eixo temático, segurança, que é outro eixo temático, e outros direitos sociais ali. O que você pode fazer? Você pode criar variações para não ficar repetindo o mesmo modelo sempre. Ó, vou te dar um exemplo aqui. Você vem aqui, ó, e aí você pode começar assim, ó. Olha que legal. E aí você traz muita autoridade para o início da redação, tá bom? Isso aqui que vai te ajudar. Ó, você pode colocar assim, ó. Conforme previsão constitucional, a educação é um direito social. Professor, mas eu não quero repetir sempre a mesma frase. O que eu posso fazer? Você pode fazer variações, ó. De acordo com a Carta Magna, a educação é um direito social. Carta Magna e Constituição são sinônimos. Beleza? Você pode fazer outra variação, que é começar com a palavra educação. Ó. A educação é, conforme a Constituição Federal de 1988, um direito social. Perceba que existe uma diferença aqui, ó, entre você entender as possibilidades na hora de uma prova e ter que decorar a frase pronta. Aqui eu não quero apenas que você decore a frase e só use aquela ali em qualquer caso, e se vier um tema diferente, lascou tudo. Não, eu quero te dar autonomia para você poder escrever sobre qualquer assunto. E esse é o tópico frasal. Professor, não lembrei de uma citação. Vá pela paráfrase. Professor, lembrei. Qual que é melhor? Usa a citação, porque ela vai dar mais autoridade. Vamos continuar aqui a introdução para você entender o que é estudar de verdade redação, tá? Entender o que é microestrutura. Vem comigo na tela. Bora lá. Olha só. Então aqui a gente já fez o primeiro período da introdução.
Qual é o primeiro período da introdução? Tópico frasal. E o segundo, professor? É aqui, meu aluno, ó, a apresentação da tese. Como que a gente faz essa apresentação da tese? Eu vou pegar essa última frase nossa aqui para poder ensinar a apresentação da tese para você. Olha só, vou colocar aqui, ó, a apresentação da tese. O que você tem que fazer nessa hora aqui, ó? Aqui, presta atenção, tá? Basta não brigar com o examinador. Eu vou aumentar um pouco a fonte aqui para ficar melhor para você enxergar, tá bom? Só um minuto aqui, ó. Aqui basta não brigar com o examinador. Professor, eu tô achando diferente o seu jeito de ensinar, você não traz aquelas palavras difíceis, tenta simplificar aqui pra gente. É assim que eu ensino, tá? Isso é chamado de método escrita prática, o jeito fácil de aprender redação, sem ter que usar estratégias que podem te derrubar na hora da prova. É uma estratégia validada, que é simples e vai te dar autonomia para escrever sobre qualquer coisa, tá bom? Vamos continuar. Vamos lá. Volta aqui então. Então aqui é só não brigar com o examinador. O que você vai fazer então? Concorde com ele. Por exemplo, no nosso tema aqui, ele trouxe o quê? Ele trouxe que a evasão escolar está crescendo no Brasil. Eu vou brigar com o examinador e dizer que não está crescendo? Claro que não. O que eu faço? Eu pego aqui, ó, o meu tópico frasal, que eu já estava construindo, e agora eu vou colocar uma conjunção. Eu vou colocar uma conjunção aqui, ó, adversativa. Por que eu vou colocar uma conjunção adversativa nesse caso aqui? Porque eu trouxe uma afirmação que é um ideal, né? Que a Constituição diz que todo mundo tem que ter educação. É isso que está acontecendo na prática? Não. O que eu coloco então aqui, ó? Entretanto. Isso quer dizer que só pode colocar entretanto? Não. Tá vendo a diferença entre ficar pegando o modelinho pronto e entender como que a parada funciona? Não é só entretanto que pode usar. Você pode usar todavia, contudo, não obstante. Professor, mas e se eu não colocar a citação, por exemplo? Não começar com a frase de autoridade? Aí você vai poder usar todavia. Por quê? Porque aí você não vai trazer o ideal. Você vai trazer uma frase pronta. Beleza? E se eu começar, por exemplo, já afirmando que aquilo ali é ruim, eu vou afirmar de novo com um elemento ali de adversidade? Não. Por isso que eu quero que você tenha esse manejo, entender, adaptar cada situação. Nesse caso nosso aqui, vale utilizar essa estratégia. E eu coloquei, ó, entretanto, essa não tem sido uma realidade plena no Brasil. E não brigar com o examinador é isso. Ó. Se ele disse que está aumentando, eu vou dizer que não está aumentando? Claro que não. Eu vou falar, não tem sido uma realidade plena no Brasil. Aí eu coloco, ó, ao se observar o aumento dos casos de evasão escolar. Ponto final. O que eu fiz aqui nesse segundo período? Eu só concordei com o examinador. Eu apresentei a minha tese sem ter que inventar, sem ter que chegar com alguma coisa pronta que eu peguei na internet. Não. Aqui eu pensei, eu estruturei. E aqui você vai entender também para outros temas. É isso que eu quero que você tenha, domínio da estratégia. E para finalizar, a gente vai agora para o terceiro período. Terceiro período qual é? Antecipação dos argumentos. Beleza? Então aqui, ó, antecipação dos argumentos. O que é essa antecipação dos argumentos, professor? Me ajuda aí, por favor. Calma aí que meu computador está querendo me trollar, né? Olha lá, vamos lá. Ó. Antecipação. Vai, computador abençoado. Antecipação dos argumentos. Lembrando que quantos argumentos você tem que colocar na introdução? Antecipar na introdução? 2. Por que 2, professor? Porque você vai escrever 2 desenvolvimentos, na é verdade? Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Volta na tela comigo então. Bora lá. Olha só. O que eu faço aqui? Você vai copiar uma frase e essa frase aqui vai te ajudar muito, tá bom? Olha só. Bem assim, ó. Você sempre vai começar com uma conjunção conclusiva. Pode ser qualquer uma, tá bom? Eu coloquei logo aqui, mas lembre-se que não é um esqueleto robótico, que você só pode utilizar esse. Não, você pode usar portanto, desse modo, assim, destarte, por conseguinte, beleza? Use aquele que você achar melhor na construção daquela frase, beleza? E a gente coloca aqui, ó, volta na tela. Vamos lá, ó. Logo, aí eu vou colocar assim, ó. Discorrer sobre os seguintes aspectos é essencial. E aqui você vai colocar o argumento 1, beleza? E aqui você vai colocar o argumento 2. Show? Então, professor, eu acredito que a evasão escolar tem crescido por conta do distanciamento entre a casa e a escola do aluno. Você coloca aqui. Eu também acho que cresceu por conta da omissão do Estado em se preocupar com investimento nesse setor. Você vai colocar aqui. O que eu quero que você entenda? Só pode ser essa frase aqui? Não pode mudar a frase? Claro que não, você pode mudar. Você pode colocar, portanto, explicar os contextos que trazem esse aumento é fundamental. Ponto final. Logo, discorrer sobre os aspectos a seguir é essencial.
Ponto. Portanto, discorrer sobre o distanciamento entre a casa e a escola, bem como a respeito da omissão do Estado, é essencial. Percebeu? Essa variação te dá segurança. E quanto mais você treinar o método escrita prática, mais você vai perceber que é melhor aprender assim. Beleza? Vamos continuar aqui para a gente poder finalizar a nossa dica. Então, aqui suponhamos que eu tenha escolhido aqui no lugar do argumento 1 o distanciamento entre a casa e a escola. O que eu vou fazer? Onde que está aqui, ó? Eu só coloco, ó, distanciamento entre a casa, entre a casa e a escola. E o que eu vou colocar aqui no segundo? Eu vou colocar assim, ó, e a omissão do Estado. Quando o examinador olhar para essa introdução, o que ele vai entender? Ele vai entender que você pegou isso aqui prontinho na internet? Claro que não, ele vai falar que, olha só, utilizou uma variação introdutória lá no tópico frasal, trouxe uma citação de autoridade, trouxe um elemento coesivo na tese, escolheu 2 argumentos, e agora o que ele entende quando ele olha para essa parte tua aqui, para esse parágrafo, tá? Só para você poder entender, vem comigo aqui na tela. Ele entende o seguinte, ó, que no desenvolvimento 1, você vai falar do desenvolvimento, que no desenvolvimento 2, só um minuto aqui, meu querido aluno, aqui, foi, você vai falar sobre a omissão e que na conclusão você vai trazer o quê? Soluções para esses problemas. Então aqui, ó, o que ele entende? Opa, quer dizer então que aqui ele vai trazer isso, aqui ele vai trazer isso, tá bom? E ali ele vai trazer as soluções. É assim que você estuda a redação. Isso é o que eu chamo de método escrita prática. Professor, essa microestrutura é muito boa. Ela também existe para os outros parágrafos? Claro que existe. Existe para o desenvolvimento 1, para o desenvolvimento 2 e para a conclusão. Eu ensino isso dentro do meu método escrita prática, onde você tem direito a correções ilimitadas de redações, é isso mesmo que você ouviu, quantas quiser durante um ano, e um curso prático e objetivo, assim como foi esse vídeo aqui, para te ensinar todos os parágrafos, todos os períodos, argumentos coringas, estratégias de argumentação, e aí você tem autonomia para poder escrever. Esse treinamento completo que eu estou te falando aqui agora, ele custa 12 de R$19,90. E se você quer conhecer um pouco mais do método de escrita prática, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o nosso site, você vai entender como é que funciona, e se quiser, entre para o time dos aprovados. Foi muito bom estar contigo nesse vídeo aqui, eu te aguardo no próximo. Estamos agora movimentando esse canal aqui, né? Antes eu trabalhava só no meu Instagram, vou deixar também o Instagram aqui na descrição para você nos acompanhar lá, e até a nossa próxima dica. Tchau, tchau!